Boa noite, Evaldo. E aí, meu amigo, como é que está? Olha, aqui para o Carioca, 18 graus, quase nevando. Está muito Sua frio aqui câmera nesse está troço aqui. travando. A minha internet que deve estar com soluço. A internet não está muito boa hoje, não. Até no estudo da nossa casa, a gente tem um estudo, Maura, segunda, quarta e sexta, pelo Zoom. Segunda-feira é Livro dos Espíritos, quarta-feira é Livro dos Médiuns, sexta-feira é Evangelho. O dia que você quiser participar, eu te passo o link para você participar e ajudar a gente. Aqui, manda para mim depois o canal. Mando. Para a gente mandar para o pessoal, tá bom? Tá bom. Pode quem Então, desejar. Então, tá bom. O Evaldo, você quer falar um pouquinho sobre você? Bom, eu sou aqui da cidade do Rio de Janeiro, né, do bairro de Jacarepaguá. Participo do Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, aqui no bairro que eu moro. É uma casa nova ainda, temos 6 anos de fundados e buscamos estudar o Evangelho de Jesus, as obras fundamentais de Kardec. Apesar de já militar na doutrina espírita desde da minha juventude, da minha adolescência, a gente continua ainda com a necessidade e a ânsia de aprender para melhor praticar. Então, além da minha casa, do Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, nós participamos também do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, que também é aqui no bairro de Jacarepaguá, e é uma casa onde a gente busca participar das reuniões da casa, da parte de palestra pública, a parte do passe, e a gente vai desenvolvendo a tarefa que a doutrina nos propõe de trabalho no bem, né? Sim. Tem alguém aí passando mal, Evaldo? A sogra que teve um acesso próximo. Então não tem problema. Sogra nunca tem problema. Graças a Deus, não. Essa daí é uma sogra-mãe. Então tá bom. Não é porque eu sou sogra, por isso que eu estou falando. Mas eu também sou sogro, né? Então, a gente está no mesmo barco, né? Mas o sogro é sempre o bonzinho. Pode ter certeza. Né? Olha, eu confesso que meu sogro e minha sogra estão aqui, eu não tenho do que reclamar, não, dos dois, não, sabe? Graças a Deus eu não tenho, não. Isso é muito bom, né, Evaldo? A gente brinca que a sogra nunca é boa, né? Mas é só brincadeira. É verdade, mas não é. É verdade, é assim, só brincadeira. O Evaldo, hoje o assunto que você resolveu falar para nós é bem importante, hein? O capítulo... porque está no capítulo 17, né, do Livro dos Espíritos, e o nosso objetivo, trazendo o capítulo 17 do Sede Perfeito, evidentemente que Jesus nos faz uma proposta no item 1, que são caracteres da perfeição. Uhum. Eu vou ler, Maura, só esse tópico aqui, para a gente... Antes de eu ler, se você permitir, eu vou passar aqui o link aqui para alguns amigos, para também colaborarem conosco, né, no nosso estudo. Ótimo. Isso é bom demais. Para poder... Quanto mais, melhor, eu acho. Também. O Evaldo, mas é um...
Pode falar. Pode falar, Maura. Pode falar. Porque o capítulo 17, o Sede Perfeito, a proposta de Emmanuel se prende, de Kardec, se prende de nós buscarmos uma melhor posição em relação ao que nós realmente queremos da nossa existência atual e futura. Não é buscar a perfeição que nós imaginamos, porque a nossa perfeição ainda é imperfeição. Não temos ainda noção do que é a perfeição que Jesus nos propõe. Por isso que ele fala aqui no item 1, amai os vossos inimigos, fazei vos odeiam e vos perseguem e caluniam. A gente consegue fazer isso numa existência, Maura, a gente está bem na fita, sabe? Com certeza. Está muito bem na fita. E a gente Sim, percebe a nossa dificuldade. Aí ele fala assim, Jesus fala assim na anotação de Mateus, lá no capítulo 5 de Mateus, versículo 44, 46 e 48. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E quando eu faço essa percepção, eu busco essa percepção desse entendimento que Jesus nos propõe, aqui na primeira frase aqui do item 1, que ele fala, amai os vossos inimigos. Nós sabemos que é uma atitude que é muito difícil ainda para a nossa compreensão e da nossa ação. Sim. Ainda é muito difícil. Então, aí eu começo a analisar, sabe, Maura? E eu vejo que a proposta do mestre, nesse sentido, de amai os vossos inimigos, eu só consigo encarar essa orientação do mestre como analisando a lei de reencarnação. Sabia? Para mim, mas como funciona? O único meio é analisando através da lei de reencarnação. Por quê? Porque a lei... Boa noite, Paula. Boa noite, Dani. E a Dani tem uma tarefa muito importante, ela é mãe do Vinícius. Sabe? Então, uai, é uma tarefa passar muito o telefone importante. dela para nós, né? Pois é. Ela está ali, mãe do Vinícius. Então, por que a proposta do amai os vossos inimigos, ela nos leva, nos remete, invariavelmente, à lei da paz das existências? Nós sabemos, a doutrina nos orienta, que Evaldo, nós temos múltiplas experiências... Oi. Está pulando o seu som e está travando. Olha aí. Olha, eu vou jogar aqui para o meu celular, Maura. Maura, eu vou jogar para o meu celular para ver se vai melhorar, tá bom? Tá. Só um momentinho. Nós vamos aguardar. Só um momentinho que eu vou abrir aqui. Aguardar. O Evaldo deu uma saidinha, mas já já ele volta.
Parece que deu um probleminha lá com o Evaldo, mas já voltamos. Enquanto é isso, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para o Evaldo, tenho certeza que ele vai responder com o maior prazer. Vamos aguardar a vinda dele. Ô, gente, desculpa, mas esse tipo de coisa acontecem, tá? É só um pequeno problema. Ô, Dani, eu também tenho um filho por nome de Vinícius. É o meu caçula, viu, Dani? Vou enviar o convite para ele de novo. Copiar. Só um minuto, gente, que nós já vamos entrar novamente. Isso. Minutinho. O Evaldo vai falar para a gente sobre esse evangelho, essa parte do evangelho que é muito importante. Muito bem, já voltamos, né? Vamos ver se agora vai melhorar, Maura. Agora sim. Ficou 100%. Ficou bom? Então, tá bom. Ótimo. Vamos começar, Evaldo? Então, vamos começar. Porque vamos lá. Teve uns picotes, né? Então, vamos. Teve uma... porque a internet aqui no Rio, quando chove, os fios ficam com resfriado. Aí começa a dar um monte de problema, sabe? É coisa normal para a gente. Então, ô Maura, a proposta da gente de falar sobre esse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo e trazer a ideia dos caracteres da perfeição como Jesus nos propõe, lá no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 44, 46, 47, 48, eu estava falando que primeira palavra desse versículo, amai os vossos inimigos, Jesus nos remete invariavelmente à análise da lei, da pluralidade das existências, ou, como conhecido, sobre a lei de reencarnação. Porque o único meio de nós iniciarmos esse propósito de amar os inimigos é através do esquecimento. Quando nós temos, ao reencarnarmos, esquecemos das nossas experiências anteriores, começa a facilitar inúmeras atitudes nossas na presente existência. Porque quando nós nascemos, quando nós reencarnamos, os nossos pais, pelas nossas fragilidades como criança, como bebê, cuidam da gente, zelam pela nossa segurança, pela nossa alimentação, pela nossa saúde, de um modo geral. E começa a estabelecer uma relação de carinho, de amor, de respeito pelaquela criança que o Senhor Deus facultou que nós chegássemos nas famílias que nós estamos envolvidos na presente existência. E aí, mesmo que nós, na condição de espíritos imortais, nós não lembramos quem fomos, quem são nossos pais em relação a existências anteriores, como também não relembramos quem são os nossos filhos na presente existência. E essa não percepção da anterioridade dessa relação favorece essa aproximação daqueles que ontem eram nossos inimigos,
que ontem eram aquelas pessoas que tivemos muita dificuldade de relacionamento. Então, essa proposta do mestre de amai os vossos inimigos, ela conscientemente, se eu falo assim, Maura, eu não gosto de você, se eu puder te prejudicar, eu vou te prejudicar. Quando você tem essa percepção real de uma inimizade, você exercer o amar os vossos inimigos ainda não é uma tarefa tão fácil. Por quê? Porque nós ainda somos espíritos em via de progresso moral. Estamos ainda na condição de espíritos em prova e expiação, né? Num plano de prova e expiação. E como a gente lembra muito, várias vezes, a questão número 100 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vem nos trazer a escala espírita. Não é? E na escala espírita, Kardec coloca a Isabela Furtado aí, que eu falo que é meu chaveirinho, sabe, Mauro? Sobrinha, afilhada, filha emprestada, um monte de coisa junto. Tá? Isso é bom, viu? Sinal que ela é boa parceira. Uma amiga e tanto. Uma amiga e tanto. Então, quando a gente começa a colocar essa visão, essa questão de que temos essa dificuldade desse relacionamento um com o outro conscientemente, então, a gente analisando a escala espírita que está lá no item 100, na questão 100, Joselito também é amigo nosso também, daqui da nossa casa, um companheiro de trabalho e de muita reflexão, graças a Deus, à luz do Evangelho. Então, quando a gente começa a perceber que lá na questão número 100, Kardec coloca a escala espírita em 3 aspectos, em 3 ordens. Né? A primeira ordem, que é espírito puro, a segunda ordem, espírito superior, e a terceira ordem, espírito inferior. Sabe como é que a gente analisa, Maura? Se a gente é espírito da primeira, da segunda ou da terceira ordem? Não, como é que é? Quando, eu sou leiga. Eu sei, você está aprendendo agora. Sim, entrei agora, então eu estou querendo aprender um pouquinho. Olha, aqui no Rio tem um ditado que a gente usa há muito tempo assim, com pessoas assim, que fala assim: quem não te conhece, que te compre. Tá bom? Nossa, se você me comprar, o marido vai gostar, viu? Ele está doido para despachar. Pois é. Ele vai até dar um prêmio junto, né? Sim, com 3. Então, Maura, quando a gente coloca essa condição de espírito da terceira ordem, como é que eu sei que eu sou um espírito da terceira ordem, que é um espírito imperfeito ainda? Eu costumo fazer uma brincadeira, sabe, Mauro? Eu falo assim, para que eu possa avaliar. Aí eu falo, Evaldo, pensa em 5 pessoas que você não tem afinidade. Não é que você odeia, não. Você não gosta, você não tem afinidade com a pessoa, com 5 pessoas. Aí eu vou ficar analisando, eu acho lá 3, 4 pessoas, às vezes nem chego a 5, não. Aí eu falo assim para o Evaldo, agora pensa em 10 pessoas que você gosta, e gosta muito. Aí eu acho fácil, 10 pessoas, até mais. Né? Mas se eu achar uma pessoa que eu não gosto, me caracteriza como espírito da terceira ordem, como espírito imperfeito. Por quê? Porque Kardec fala para a gente, acho que é na 107, na questão 107, que característica geral do espírito da terceira ordem, predominância da matéria sobre o espírito. E se eu tenho essa insatisfação com algumas pessoas, é que eu tenho essa predominância da vida material sobre a vida espiritual. Então, eu não tenho mais nenhuma dúvida sobre a minha colocação nessa escala espírita que Kardec nos apresenta, que não é uma escala radical, sabe, Maura? Definitiva, não. Kardec coloca isso para a gente na questão 100, quando ele vai explicar a escala espírita, ele não diz que é uma escala rígida.
com limites. Não. Ele diz que é uma proposta de análise baseada nas informações dos benfeitores, que existe essas 3 classes de espíritos imperfeitos, com, se eu não me engano, 8 ordens, 3 ordens, existe, se não me engano, são 7 ou 8 classes de espíritos imperfeitos. Na segunda ordem, que são espíritos superiores, são 5 classes, e na primeira ordem, que é espírito puro, só existe uma ordem. E quando ele fala do espírito superior, ele fala que é o desejo do bem. O espírito superior já tem como característica o desejo do bem. Já o espírito da primeira ordem, ele fala o quê? Que tem total predominância sobre a matéria, mesmo na condição de espírito encarnado, o espírito puro, ele não erra mais. Ele não erra mais, mesmo encarnado. Mas aí, quando a gente vai analisar essa questão, lá na Revista Espírita de 1858, se eu não me engano, no mês de fevereiro ou março, mas lê toda a Revista Espírita que vai achar isso. Lacordaire fala para a gente que quando o espírito chega na condição de espírito puro, ou seja, na primeira ordem, ele empreende uma nova viagem rumo ao processo de perfeição relativa para chegar à condição de Cristo. Como o nosso, que nós conhecemos aqui, o nosso Cristo planetário, que foi dado o nome de Yeshua, ou Emanuel, né? Deus convosco, como está escrito lá no Evangelho de Lucas, está escrito assim. Quando o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela vai ter um filho, ele diz que o nome dele vai ser Emanuel, que é Deus convosco. E o nome dele, em hebraico, é Yeshua. Então, o nome de Jesus é Jesus. Cristo é uma condição espiritual, não é sobrenome de Jesus, não. O sobrenome de Jesus, naquela época, era Yeshua Bar Yosef, Jesus, filho de José. Esse Emanuel é meu genro, que é aí de BH, viu, Maura? E minha filha está junto com ele, aí em BH estão assistindo aqui a nosso bate-papo. Agradecido, né? Emanuel e Isabel. Tá? Então, Jesus, ou Yeshua, ele era filho de José, sem dúvida alguma. Mas o Cristo, ele está numa condição extremamente superior e tem uma noção de perfeição estritamente, absurdamente diferente da minha. Então, quando Jesus me propõe, como caracteres da perfeição, o amar os inimigos, o mestre sabe da minha dificuldade, Maura. Ele sabe que se eu identifico ainda alguém com um sentimento de inimizade, é que eu ainda tenho um longo caminho a trilhar nessa busca da perfeição relativa. Porque nós não chegaremos à perfeição absoluta, porque essa só Deus tem. Agora, chegaremos à perfeição relativa. Então, essa visão do mestre, ou esse ensinamento do mestre, de amar os vossos inimigos, Jesus está falando assim, olha, Paulo, eu sei que é uma parada muito difícil para você, amar os inimigos. Então, você vai reencarnar, e nessa proposta de reencarnação, você vai começar a compreender a necessidade. Só um momentinho, Maura, que eu tenho que chamar mais uma amiga aqui para porque senão depois Tudo ela bem. briga, sabe? Senão depois faz cara feia para mim em tudo. Jesus, sabendo da minha dificuldade nessa relação com aquelas inimizades anteriores, o mestre fala o quê? Olha só, você vai ter que reencarnar. Nessa bênção da reencarnação, de uma nova existência, lhe será proporcionado um esquecimento do passado, para que você se proponha a uma nova atitude na presente existência. Então, o que o mestre fala? Diz para mim assim, como você não vai lembrar do ontem, do passado, eu vou colocar junto de você alguns
poucos amigos que você conquistou. E alguns outros não tanto amigos que você precisa conquistar. Quando nós encerramos a nossa tarefa aqui no plano material e voltamos para o plano espiritual, aí, Mauro, eu vou encontrar lá o seu Eusébio, que foi meu pai biológico nessa existência. Aí, quando eu encontro ele, que me recobra a consciência de atos anteriores, e eu olho para ele e falo assim, pai, a gente não se gostava muito, não. Aí ele vai falar para mim, não, é verdade, né? Você fez coisa que eu não gostei, eu fiz coisa que você não gostou. Poxa, mas eu já aprendi a amar ele pela minha experiência nessa existência de pai e filho. Aí eu não consigo mais relembrar daquele sentimento inferior que eu tive, que eu tinha no passado. Começa o processo de amor entre eu e ele, que nessa existência foi meu pai, e vai facilitando o quê? O perdão real, que é com o esquecimento das ofensas recebidas. Olha como é que Jesus é inteligente, né? Como que Jesus nos propõe uma reflexão de uma forma que, quando já pensou, Mauro, você está na sua casa, aí, realizando as suas tarefas. Só um minutinho, Mauro. Deixa eu ver aqui uma situação. Você está onde? O que está no fogo? Se vocês quiserem, gente, ir formulando pergunta para a gente passar para ele, tenho certeza que vocês vão ficar satisfeitos com a resposta do Evaldo, hein? Pronto, é que a gente, assim, live tem isso, né, Maura? Com certeza. É uma coisa que acontece em casa, a gente tem que agir rápido, não pode facilitar, não. Temos que agir rápido. Então, aí o pessoal entende. O pessoal é caridoso com a gente, né, Maura? Muito. O pessoal entende. Então, essa colocação de Jesus em relação ao nosso comportamento em função da bênção do esquecimento, ele nos dá a oportunidade. Aí, Maura, o espírita, que já tem conhecimento dessa lei de reencarnação, tem um entendimento em relação ao esquecimento do passado, o que o estudante da doutrina espírita faz? Eu quero saber quem eu fui no passado. Aí busca a terapia de vidas passadas. Se eu fui beneficiado pelo esquecimento que Jesus me favorece no processo reencarnatório, para que eu vou procurar saber quem eu fui no passado, Mauro? Boa Bisca eu sei que não fui. Ponto. Boa Bisca eu sei que não fui. Porque se eu ainda encontro em mim inúmeros quesitos que eu não gosto, sabe? Quando eu me exaspero, quando eu tenho pouca paciência, quando eu não tenho um discernimento, como o Evangelho me propõe, me diz que eu tenho muita dificuldade para resolver nessa existência. Eu não preciso trazer dificuldade de existências passadas para a vida atual, porque eu fui beneficiado por Jesus com o esquecimento do meu passado. Então, eu tenho que, como diz o Chico, né, numa orientação, a gente não pode mudar o passado, mas pode escrever um novo futuro. Sim, com certeza. Não é? Então, quando Jesus me propõe o amai os vossos inimigos, Jesus está falando assim, aproveita para se reconciliar com teu irmão, como o mestre diz, enquanto caminhas com ele. Sabe? Enquanto nós estamos aqui reunidos, sem ter essa percepção exata de quem nós fomos em existências anteriores, é mais fácil. Eu olho para a Maura aqui na tela do meu computador, chamo ela de irmã, tenho um sentimento de fraternidade muito grande, mas se eu busco saber que lá no passado eu prejudiquei a Maura em alguma coisa, ou a Maura a mim, será que eu vou ter a mesma facilidade de compreensão em relação a essa fraternidade que o Evangelho me propõe? Evidentemente que não. É muito difícil isso. O Chico, tem uma história do Chico que eu acho muito bacana.
A Rose botou aqui, Maura, ó, o pouco que eu soube ontem já me deixou roxa de vergonha. É verdade, Maura. Ô, Com Rose, a gente certeza. não tem algum entendimento, a gente entra nessa preocupação mesmo, né? Então, Sim. o que a gente às vezes não consegue compreender é que Jesus me propõe uma atitude, mas não apenas para essa existência, Maura. Essa proposta do mestre, o mestre está chamando a atenção para a gente de atitudes que nós temos que ter ao longo das futuras existências. Por quê? Se o Chico lembra para a gente que o passado não tem como eu mudar e eu posso escrever um novo futuro, é que eu já reconhecendo as minhas dificuldades como alguém, eu preciso trabalhar com isso. E aí, como eu estava falando, tem uma historinha do Chico que eu acho muito bonitinha, que o Chico tem, a vida dele é uma vida de exemplos, né? Para mim, particularmente. Para E ele, todos nós, né, Valdo? isso, lá em Uberaba, no grupo espírita da Prece, tinha um irmão que morava do lado da casa onde era o centro e a casa do Chico, que o irmão ficava chateado, sabe, Mauro? Porque quando era noite de sessão, no Centro Espírita da Prece, a rua enchia de pessoas que queriam falar com o Chico, se possível, receber uma carta. Então, era fila de 2, 3 horas e tinha na porta do Chico. E os moradores ficavam chateados porque não tinha como estacionar o carro, não tinha como entrar em casa com facilidade, e tinha um vizinho de muro do Chico que toda vez que tinha reunião, ele reclamava muito, que era muita bagunça, era muito falatório, e o Chico devia mudar dali, que o Chico atrapalhava a vida de todo mundo. E aí, quando chegava à noite, Maura, que ele via quantas pessoas eram beneficiadas pela mediunidade do Chico, batia um arrependimento nele, sabe, de ter falado tão mal do Chico. Ele ia lá na porta do centro e falava assim: ó, Chico, perdoa eu, vai. Eu sei que você é pessoa do bem, mas tem hora que eu perco a paciência. Aí o Chico falava: tá perdoado, meu irmão. Vai em paz. E na outra semana, a mesma coisa. O homem reclamava do Chico, reclamava do Chico. Chegava de noite, pedia perdão ao Chico. Teve uma vez, Maura, que o Chico, ele chegou na porta, o Chico falou assim: olha, meu filho, eu te perdoo pelo que você falou ontem, pelo que você falou hoje, pelo que você vai falar amanhã. Precisa alguém pedir perdão, sabe? Porque ele não aborrecia o Chico com aquelas atitudes dele. O Chico tem essa compreensão da fragilidade das pessoas. Evidentemente que o Evaldo está, assim, a alguns sistemas solares distantes dessa possibilidade que o Chico já alcançou. Mas eu não estou impedido de tentar. Com Sabe? certeza. Jesus me dá o direito da tentativa de amar os inimigos a cada encarnação. Então, quando o mestre nos propõe esse amar os vossos inimigos, Jesus está falando o quê? É uma tarefa gradual e não uma exigência imediata. Sabe? Eu fico, assim, eu tenho que contar um segredo para você, Maura. Eu espero que o pessoal não escute, sabe? Mas eu sou apaixonado por Jesus pela forma como ele compreende as minhas deficiências, sabe? Ele me propõe, não me exige. Olha que bonito, Com certeza. sabe? Ele me propõe. E a proposta de amar os inimigos para que eu busque os caracteres da perfeição, como diz no item 1 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Jesus está falando assim para mim: não adianta ir com sede ao pote, não, porque você vai derrubar o pote e não vai matar a tua sede. É você pegar uma colherzinha de chá, tomar a água do pote, uma colherzinha de chá, ou seja, em cada existência eu tenho a oportunidade de renovar esse desejo de compreender a dificuldade do outro e ir em busca tanto do amor para ele, como também do amor dele para mim.
Porque amar os inimigos está atrelado, invariavelmente, à minha conduta com ele e à compreensão da conduta dele comigo. Porque o que a gente faz? Você fala uma coisa que eu não gostei. Aí você me pede desculpa. Aí eu vou te desculpo. Aí eu falo assim para você, mas não faz mais isso não, porque senão eu não vou te desculpar mais. Não é essa a proposta do Valeu? Evangelho. Não é essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é eu compreender a tua dificuldade tantas vezes quanto forem necessárias. É o perdão dos 7 vezes 70 vezes 7. Sabe? Emmanuel fala para a gente numa página no Pão Nosso que perdoar 70 vezes 7 o mesmo erro no mesmo dia. Ou seja, você, nas palavras de Jesus, tem direito de errar comigo hoje 490 vezes. Nossa! E eu tenho que te perdoar 490 vezes. A gente Você é muito bonzinho. Eu fico perguntando, eu já perdoei uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A Maura já foi 5 vezes que eu estou te perdoando. Às vezes toma jeito. A gente não tem paciência de pegar nem a 10 vezes o perdão, né? A gente não tem. Então, por quê? Porque pela nossa fragilidade. Se eu não consigo perdoar um erro, às vezes pequeno, como é que eu vou conseguir amar se você fala que é minha inimiga? Sabe? A interpretação, Jesus fala para a gente, Maura, que a letra mata, o espírito da letra vivifica. Sabe? Então, a gente tem que buscar o entendimento das palavras de Jesus para que a gente possa, uma vez compreendendo o que Jesus nos traz, nós estaremos na busca do autoconhecimento, como está lá no Livro dos Espíritos, lá no 119, que Santo Agostinho fala para a gente. Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Sabe? E como é que eu vou... Qual é a proposta desse autoconhecimento? Eu ver as minhas deficiências, que não são poucas, e para compreender as tuas. Sabe? No livro No Homem Integral, Joana de Anjos fala sobre o reflexo do ego. O que Joana fala para a gente? Todas as vezes, Maura, que eu faço alguma coisa que te irrita, é porque você tem a irritação dentro de você. Sim. E você vê em mim as atitudes que você toma e não gosta. Exatamente. Então, aí Joana fala o quê? Que nós temos que ter o espelho da realidade antes de analisar a conduta do outro. Olha só. Sabe? Que, Maura fala demais. Aí eu vou para o espelho, olho e falo assim, Evaldo, tu ganha da Maura de 10, que tu fala muito. Entende? Então, quando eu tenho essa compreensão, eu vou falar o quê? A Maura tem direito a falar tanto quanto ela quiser. Porque eu não quero esse direito para mim. Com certeza. Você está falando e hoje aconteceu um fato muito interessante. Porque eu fui cobrar de uma filha que eu tenho, que ela teria que ter paciência com a mãe dela. Só que eu perdi a paciência. Olha que você vê. Exatamente, você vem me lembrar isso, que quer dizer, eu tenho que exercitar mais a paciência, né? Isso, é verdade. É impressionante, viu, Evaldo? Tudo que você está falando, a carapuça está entrando até no pé, rapaz. Minha filha, é porque você não está vendo a minha. Porque eu sempre coloco, Maura, né, assim, até de tom, assim, para ficar uma coisa mais leve, né, que Jesus, quando ele foi moldar o corpo físico que nós habitaríamos aqui na Terra, Jesus esqueceu e botou a orelha perto da boca. Era para botar a orelha embaixo do braço, porque o que eu falasse para você fechava o braço e eu não escutava. Né? Mas como ele esqueceu desse detalhe e botou a orelha perto da boca, e no meu caso ele deu uma orelha bem grandinha, eu não posso dizer que não estou ouvindo, né? Então, tudo que eu estou falando aqui, ele serve explicitamente para mim. Porque chegaram perto do Chico, Maura, eu dou muito exemplo do Chico,
não é por questão de fanatismo nem idolatria, não. Tá? É porque eu reconheço em atitudes que o Chico tomou que eu deveria tomar também. Então, a gente tem que seguir aqueles que nos dão um bom exemplo. Deixa eu te falar só uma coisa. Você está falando do Chico. Eu, toda vez que eu tomo uma atitude que vai desagradar todo mundo, eu corro lá no livro dele, num deles, eu tenho uns 4 livros dele. Corro lá e leio um pouquinho e faço, ai meu Deus, ô Chico, me ajuda, porque eu estou tentando te seguir, mas está tão difícil, rapaz. Nossa, é verdade. É difícil demais, viu? É mentira. Não é? A Isabel está colocando aqui, viu, papai? Precisa ter paciência. Eu falei, e é verdade. É verdade. Sim. Porque a paciência é a ciência da paz. Sabe? É a ciência da paz. Eu tenho uma história que eu gosto de lembrar do Jerônimo Mendonça, né? O antigo gigante deitado, que agora é o gigante em pé, porque no plano espiritual ele recuperou a capacidade dele. Né? O Jerônimo, ele é lá da cidade de Tuitava, né? Ituitaba, negócio Sim. Assim. E ele estava muito doente, sabe, Mauro? Ele estava com uma hemorragia intestinal que o lençol da cama dele ficava vermelho. E o médico disse para ele que ele estava prestes a desencarnar. E ele falou assim, gente, eu não posso desencarnar sem ver Chico, não. Eu tenho que ir lá em Uberaba ver o Chico. E aí ele, uma pessoa muito querida na cidade, né? Era o Jerônimo, para quem não conhece a história dele, ele com 17 anos, ele foi acometido por uma síndrome que começou a perder os movimentos do corpo. Ele gostava muito do Tarzan. Oi. Deixa eu te interromper um pouquinho. Conta para o pessoal, que eu acho que eu não lembro bem, quando foi que ele teve o primeiro sintoma e aonde que ele estava? Eu acho que eu não lembro bem, não. O Jerônimo Mendonça gostava muito do personagem Tarzan, John Weissmuller, né? Aquele que inventou o grito do Tarzan, que nadava mais rápido que um crocodilo, né? O Jerônimo gostava muito dele, porque o Jerônimo era um atleta. Ele era jovem, com 17 anos, ele tinha um corpo de atleta, bem definido, nadava muito bem. E ele se intitulava como Tarzan de Minas Gerais. E uma noite ele foi no cinema ver um filme de Tarzan, e quando ele chegou no cinema, ele sentiu uma certa dormência nas pernas. E ele achou aquilo estranho, e ele já saiu do cinema, Mauro, após o filme, já com uma grande dificuldade de caminhar. Quando ele chegou em casa, as dores começaram a aumentar e ele não conseguia mais caminhar. Quando ele estava com 19 para 20 anos já, e as dificuldades das dores estão aumentando, um amigo dele convidou ele para ir no centro espírita, na cidade, para tomar um passe, quem sabe não ajudaria ele. E ele foi. Quando ele chegou lá, Maura, teve uma psicografia mecânica, e a mensagem dizia assim: Tarzan, te prepara, porque a tua selva vai começar. E só ele, que era conhecido como Tarzan, ele se identificava, ele sabia que era para ele. E ele começou progressivamente a perder os movimentos. E ele, com 23 anos, ele mexia só os olhos. Ficou totalmente paralisado, né? Do pescoço para baixo. Do pescoço para baixo, não. Ele não conseguia virar de lado, o rosto para o lado. Ele ficava só deitado permanentemente. E mesmo assim, Mauro, tu sabe que ele não sossegou? É mesmo? O que ele fazia? Conta para nós, Evaldo. Ele não é igual a gente, não, sabe? Que tem dor de cabeça, não vai para reunião espírita, não quer participar da sopa, da campanha do quilo, o cara está com dor de cabeça, dor de dente. Não, o Jerônimo, ele
na cama, ele começou a estudar a doutrina espírita com mais intensidade para ele poder saber o que estava acontecendo. Qual era a proposta da espiritualidade para a existência dele. E Jerônimo Maura, ele criou uma creche, um centro espírita, gravou um disco com mensagens espíritas e ditou um livro. O espírito ditava para ele ditava para a pessoa ia escrevendo e ditou um livro na cama, Maura. Nós faríamos isso? Olha, eu não. Eu não queria nem visita, quanto mais tarefa. Ele fazia palestra, Maura. É mesmo? Não. Ia na cama, levavam ele na cama para fazer palestra. Aí, uma vez, ele chamou um amigo lá dele e falou assim: faz um desenho, que eu vou ditar o desenho para você. O amigo falou: faço. Ele ditou um desenho de uma cama para ele, para que ele pudesse se locomover, as pessoas locomoverem ele na cama. Aí chamou um serralheiro. Aí mostraram o desenho. O Jerônimo quer que faça uma cama dessa. Aí o rapaz falou assim: impossível, essa cama não tem como fazer. Aí o Jerônimo falou assim: meu filho, se eu conseguir ditar como era a cama, você fazer é mais fácil. E o serralheiro fez a cama para ele. Porque, Maura, ele tinha, em função da posição que ele ficava, ele tinha dores horríveis. Horríveis. Ele ficou paralisado do movimento, mas ele tinha sensibilidade, ele tinha dores. E muitas das vezes ele botava um paralelepípedo em cima do peito para diminuir as dores que ele sentia quando respirava. Olha só, amor. E as pessoas começaram: Jerônimo, tem uma palestra para fazer na cidade tal, se me carregar eu vou. Aí uma pessoa conseguiu arrumar uma caminhonete, tipo Kombi, para poder transportar ele, sabe? E chegou a um ponto que a mãe dele falou assim: Jerônimo, meu filho, eu estou começando a acreditar nesse troço de espiritismo aí. Ele falou assim: é mesmo, minha mãe? Por quê? Ela falou assim: Jerônimo, você sabe, né? Eu tenho 11 filhos. Tu é o único que não para em casa, mesmo em cima de uma cama. É espírito isso. E Jerônimo está aí divulgando a doutrina por várias cidades daí de Minas, chegou a São Paulo também, em algumas oportunidades, tudo na maca, sabe? E ele começou nesse processo de hemorragia intestinal, sabe, Maura? Que ele achou que já era hora dele desencarnar. E ele pediu que ele tinha que ver o Chico, precisava falar com o Chico, se despedir do Chico. E um coração bondoso, lá, falou com um fazendeiro da região, o fazendeiro emprestou o avião e levaram o Jerônimo Mendonça lá em Uberaba para ver o Chico. E quando parou o carro na porta, aquele carro comprido na porta, e saiu um homem na maca. Tem uma outra história do Jerônimo que eu acho bacana, que o Jerônimo, ele imitava o Divaldo, sabe? A voz do Divaldo. Igualzinho. Eu já ouvi a gravação, né? Eu vi também. E ele imitava. Aí, quando tinha uma palestra, aí ele começava a falar alto lá atrás. E meu afilhado entrou agora, o Carlos Paes, e a esposa dele também está junto, com certeza. Aí ele começava a falar alto na sala, que era antes da sala de palestra, né, da casa, e todo mundo ficava assim: gente, é o Divaldo que vai fazer palestra. Ai, que emoção, que alegria que o Divaldo vai fazer palestra. Aí, quando chegava na hora da palestra, alguém saía empurrando a cama de Jerônimo. Aí ele falava assim: Divaldo teve um compromisso de última hora, não vai poder fazer a palestra, sou eu que vou fazer. Aí as pessoas ficavam um pouco decepcionadas, mas ele sempre teve a via hilária, né? De fazer as coisas com muita alegria, que ele não passava ideia de sofrimento. Mas quando ele foi ver o Chico com essa hemorragia, que ele chega em Uberaba e a pessoa: dá licença, deixa passar a maca, é Jerônimo, quer falar com o Chico, e as pessoas abriram. Quando ele chegou próximo de Chico, ele falou assim para Chico: Chico, eu vim me despedir de você. Eu ando, Chico, com atestado de óbito já pronto e assinado, só falta botar o dia e a hora do meu desencarne. Aí o Chico virou e falou assim: Jerônimo,
Você sabe por quê que você está tão mal assim com essa hemorragia? Ah, Chico, é o meu fim. Aí o Chico falou, não, é porque você vestiu a carapuça de coitadinho. Todo mundo fala, coitadinho de Jerônimo Mendonça, coitadinho de Jerônimo Mendonça. E você aceitou a capa do coitadinho. E se você não mudar, Jerônimo, tu vai desencarnar mesmo. Fora da hora. Vai voltar como suicida. Aí Jerônimo levou um susto, né? E Chico falou para ele, enfrenta as dificuldades da vida com a coragem que o Evangelho nos propõe, Jerônimo. Aí Jerônimo, envergonhado, que foi chamado a atenção, levou um sabão, né? Do Chico, mas na hora certa. E quando Jerônimo estava indo, então, Chico, eu vou voltar para casa. Isso, volta para casa e para a tarefa da divulgação do Evangelho. Aí o Jerônimo falou assim, Maura, Chico, fica na paz. Aí o Chico falou assim, tira o Z, Jerônimo, tira o Z, fica na paz. Só o trabalho no bem que dá paz de consciência. Sim, Então, quando a gente diz que está ficando sem paciência, que está trabalhando pouco no Evangelho de Jesus. sim, Sabe? com certeza. Então, quando você notar, né, como eu também, que a gente está ficando impaciente, a proposta é o quê? Trabalhar no bem. Vai ajudar Sim, alguém que precisa, ouve alguém que precisa desabafar com você, dá um passe num irmão que esteja precisando de um auxílio do passe, leve uma palavra amiga aonde você puder, porque aí o trabalho no bem, ou seja, a pá, né, vai é, fazer com que a tranquilidade do trabalho ou da tarefa que a gente vai executar nos dá a alegria. Porque quando a gente consegue fazer alguma coisa de bom, é difícil, sabe, Mauro? Mas tem hora que a gente consegue, né? Fazer alguma coisa de bom que a gente deita e o travesseiro fala assim: dorme em paz que hoje você merece, com não é? certeza. E é tão Então, difícil, né, Valdo? minha amiga, essa coisa é esquisita mesmo, É entendeu? difícil Como para você danar, fala, viu? não, que difícil é, sabe? Porque nós queremos resultados imediatos, sabe? Sim, Jesus falou, amai os inimigos. Então, agora eu vou amar todo mundo, até que alguém me aborreça. Porque pior quando que alguém é. me aborrece, pronto, a proposta vai por água abaixo. Então, o Jesus nos propõe ações gradativas. Porque é ele que fala assim: Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Jesus sabe Uhum. da minha fragilidade, que eu ainda tenho a dificuldade do perdão incondicional. Porque a gente lembra lá, né, quando Kardec pergunta como é a caridade, como Jesus entende a caridade. A resposta dos benfeitores é para a gente ficar pensando por várias existências. Benevolência para com todos, indulgência para os erros do semelhante e perdão incondicional. É o BIP, que fala-se muito nessa sigla no movimento espírita, né, do BIP, mas qual a intensidade que eu compreendo a benevolência? Porque eu quero ser benevolente com quem me agrada, Sim, com quem eu gosto. Poxa, se eu já gosto da amizade da Maura, então agora eu tenho que pensar naquele que eu ainda não cativei a amizade. sim. Ah, mas o outro não é obrigado a gostar de mim. É verdade. Perguntaram para o Chico. Chico, você tem inimigo? Ele, graças a Deus, não. Nessa existência, eu não cultivei no meu coração o sentimento de inimizade por ninguém. Ah, Chico, mas tem pessoas que não gostam de você. Ah, meu filho, isso daí é problema deles. Sabe? Porque eu não tenho domínio sobre o teu sentimento para comigo, mas tenho do meu para você. Sim, Eu tenho. Então, e eu tenho, tendo conhecimento do que o Evangelho me propõe, eu tenho que fazer o quê? O que Kardec propõe ao verdadeiro espírita? A transformação moral e o esforço que emprega para domar as más inclinações. Mas não é eu domar as tuas más inclinações, são as minhas. São as minhas. Então, por isso que eu falei no início e mantenho essa percepção
que a praticar a proposta do mestre de amar os inimigos não é nessa existência, não dá para ser. Não na minha fragilidade ainda, mas eu tenho que ter isso como proposta para a imortalidade. A cada existência, eu tenho que compreender que eu terei ao meu lado aqueles que me amam e aqueles que ainda não têm afeição por mim. Mas eu não posso devolver a desafeição para os meus desafetos. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque o Evangelho me propõe uma mudança de comportamento. O Evangelho me propõe uma análise de forma diferente daquele que ainda tem dificuldade de me compreender. Porque eu também tenho dificuldade de compreender algumas pessoas. Ô, Evaldo, deixa eu te perguntar. Eu sou meio assim, devagar para entender as coisas. Mas você vai ter paciência comigo, vai me explicar direitinho. Eu vou ter paciência comigo, não vou ter contigo. Então tá bom. Eu perdoo, mas eu tenho que esquecer? Olha, eu tenho um amigo que fala, eu acho que ele fala que esquecer é Alzheimer, não é perdoar. Sabe? Isso que eu queria saber. Porque Emmanuel fala para a gente que o perdão ele deve ser estabelecido de você não se alegrar com a derrota do seu inimigo. Sim. Porém, Jesus manda que nós tenhamos a doçura da pomba e a astúcia da serpente. Se, vamos dizer que eu fui na tua casa te visitar e você, por uma momentânea situação, você deixou a sua bolsa em cima da mesa perto de mim. Só está eu e você na casa. E quando você vai pegar a bolsa, você percebe que está faltando dinheiro na sua bolsa. Aí você fala assim, poxa, só estava eu e o Evaldo. Eu sei que eu não mexi na bolsa para tirar esse dinheiro, que era para pagar uma conta. Poxa, só pode ter sido Evaldo. Não é lógico o pensamento? Sim. Aí, você, né, como boa mineira que você fala assim em outro dia, menino, tu não sabe que sumiu um dinheiro da minha bolsa? Aí, como eu vou ficar com a consciência culpada, porque fui eu que peguei, eu falo assim para você, poxa, Maura, você me desculpe, mas fui eu que peguei. Eu estava, assim, com muita preocupação na cabeça, e eu vi o dinheiro ali dando sopa, porque dinheiro não dá sopa, né? Não tem essa de dinheiro da sopa, né? Aí eu peguei. Aí você fala assim, não, Waldo, tá bom, eu compreendo, tem horas que a gente não consegue resistir aos impulsos. Vamos em frente, Deus que te abençoe. Mas você vai deixar a bolsa perto de mim de novo com dinheiro? Jamais. Entendeu? Entendeu, Maura? O perdão, você vai me dar com sinceridade. Sim. Tá? Você não vai sair, poxa, olha só, o Evaldo fez uma com ele, eu perdoei, mas ele fez uma com ele. Não, por quê? Porque além de você não se libertar desse pensamento ruim que eu te causei, você vai espalhar para o grupo a minha deficiência, não é? Uhum. Agora, e todas as vezes que eu estiver perto, vai pegar a bolsa, botar embaixo do braço e dela que não larga nem que arrancar trovoada. Por quê? Porque você me perdoou, mas você não vai oferecer oportunidade para eu repetir o erro com você. É a astúcia da serpente que Jesus nos propõe, sabe? Porque você está passando num caminho, tá? E aí eu falo assim para você, cuidado que nesse caminho, outro dia eu vi uma cobra ali passando nesse caminho. Tu já vai passar o quê? Com atenção. Mas você precisa passar ali. Entende? Uhum. E se você escutar um barulhinho meio esquisito de chocalho, você vai falar o quê? É a danada da cobra que Evaldo falou. Eu não vou passar, eu vou esperar. Ou então fazer um barulho aqui para ver se espanto ela. Então, o perdão ele está revestido de prudência. Sim. Sabe? Porque quando você perdoa um erro meu, e o ensinamento diz, Jesus fala que ele não quer a morte do pecador. Sabe? Ele ampara o pecador, desde que o pecador se arrependa dos erros cometidos. Porque senão você me perdoa, eu erro. Você perdoa, eu erro. Sabe o que Emmanuel fala? Quando acontece essa situação, você perdoa a pessoa erra de novo.
perdoa, a pessoa erra de novo. Ele fala que isso esse ato do erro consistente é a ação do preguiçoso, que não quer mudar conduta. Entende? Então, essa questão do perdão, nós temos que ter uma análise bem criteriosa, porque perdoar não é esquecer, sabe? Porque o esquecer mostra uma fragilidade minha que vai favorecer o outro a repetir o erro comigo. Agora, se você fala assim, Paulo, eu vou lá dentro, lá na cozinha, aí eu falo assim para você, vai lá, mas pode deixar a tua bolsa aí, eu tomo conta. Aí você, não, eu já caí nesse golpe. Entende? Sim. Então, Muito bem. você não vai ficar jogando toda hora na minha cara o erro cometido. Sim. Mas você não vai dar chance de eu cometer novamente o mesmo erro. Então, é essa questão do perdão que muitas das vezes a gente acha que perdoar é toda hora estar deixando a pessoa cometer a mesma atitude comigo. Não é isso, sabe? Não é isso. Eu tenho a responsabilidade de me proteger, sabe? De me proteger. Então, se eu errei com você, você tem todo o direito de chamar minha atenção. E se o meu erro foi um erro que eu considero um erro absurdo, eu vou me vigiar para não cometer novamente o mesmo erro. Mas não posso contar que todas as vezes que eu errar com você, você vai me perdoar. Ô, Evaldo, obrigado. Aprendi sobre o perdão. Agora eu queria te perguntar uma outra coisa. Eu sou meia confusa e eu queria saber do amor. Como é que é essa história do amor? Esse trem é complicado. Eu tenho que primeiro aprender, sabe? Eu tenho que aprender primeiro o que é esse trem chamado amor. Mineiro é triste, né? Pois é. Porque tem uma história, sabe? É uma tradição hebraica, sabe? Que diz que tinha um sábio, um doutor da lei muito conhecido lá em Jerusalém, e ele era muito enfático na colocação do entendimento da Torá. E um dia um príncipe muito poderoso chegou perto dele, eu esqueci o nome do sábio, desse sábio. Ele chegou perto dele e falou assim, eu vou ficar... O Emanuel está rindo do meu trem. Eu estava pensando que o mineiro que tem trem, rapaz? Não tem, não. Carioca também tem. Carioca também tem. E a diferença é que o mineiro tem mais olho grande do que o carioca, porque o mineiro cai um fisco para ficar um trem no meu olho, né? Então é olho grande. Sim. Mas aí o príncipe chegou perto desse sábio lá hebreu e falou assim, eu vou ficar em pé, equilibrando numa perna só. E o tempo que eu ficar em pé numa perna só, eu quero que você me explique a Torá, que são os 5 livros de Moisés. Né? Aí o sábio falou assim, tá maluco. Eu já estou com 80 anos, mas não entendo a Torá. Como é que você quer que eu explique para você o que é a Torá e no tempo que você fica em pé num pé só? Não dá, não. Aí o príncipe falou assim, então a tua doutrina não me interessa. Ele saiu andando e encontrou com Iléu. Iléu era avô de Gamaliel. Lembra Gamaliel da Bíblia, do Evangelho? Era avô dele. Aí o príncipe virou e falou assim, você é sábio? Aí Iléu falou assim, não, eu sou um estudioso, mas sábio eu não sou. Ele falou assim, então eu quero que você me explique, eu vou ficar em pé num pé só, e você me explique a Torá. Aí Iléu falou assim, toma posição, fica aí. Aí o príncipe ficou em pé, apoiado num pé só, e Léo falou assim, a Torá se resume no amor. Aí ele falou, só isso? E tudo que está lá escrito lá é para explicar o amor. Cumpra o amor e você saberá toda a Torá. Então, a nossa dificuldade em relação ao amor, porque o amor eu o compreendo na forma imediata. Mas a gente vai em busca... Lá do grego, da época do Cristo, o grego, que era a língua oficial, né, daquela época, é igual ao inglês de hoje. Você vai viajar para qualquer lugar do mundo, se souber falar inglês, você vai se dar bem. Né? As pessoas vão te compreender. Sim. A época do mestre era o grego.
Os evangelhos todos foram escritos em grego. Não tem evangelho escrito em aramaico nem hebraico, sabe, ô Maura? Só em grego. E no grego, a palavra amor tem 3 significados. Você tem o amor filo, que é o amor de relação, de amizade, de carinho entre as pessoas. Você tem o amor eros, que é o amor da sensualidade, como o amor das artes também, da música, das esculturas, das pinturas, é o amor eros. Por isso que erotismo vem da palavra eros, que significa sensualidade. E você tem o amor ágape. Ágape não foi o padre Marcelo Rossi que inventou, não, sabe? Já. E o amor ágape é o quê? É o amor transcendente, o amor que não se prende às relações, mas ama incondicionalmente. É aquela excelência do amor que Paulo de Tarso fala na carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 13, né? Posso falar a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver amor, serei como um símbolo que retine. Então, o amor que Jesus nos apresenta é esse amor ágape. É o amor incondicional. Você não precisa de motivo para amar, você ama. Sim. Então, esse amor é o amor que nós almejamos, que nós buscamos conquistar. Mas como se conquista esse amor? Pela prática da caridade, sabe? Pela transformação moral que a gente empreende. Quando Jesus estava preso lá no calabouço de Caifás, né? E Pedro estava lá no pátio, e Pedro olha e vê Jesus sendo espancado. Aí Pedro fala assim: mestre, como o homem é mau contigo. Jesus recebe o pensamento de Pedro, olha para ele e emite um pensamento para Pedro. Fala assim: ah, Pedro, o homem não é mau, é ignorante. Olha o amor do mestre. Ele estava sendo espancado, sabe? Ele estava sendo espancado, sendo chicoteado, já estava com a coroa de espinho na cabeça. Mas, mesmo assim, o amor dele é superior a qualquer atitude nossa ou qualquer pensamento nosso. Então, é um amor que a gente almeja, sabe? Porque fala assim, o amor que mais se aproxima do amor de Deus é o amor de mãe, né? Então, você ama, o que dizem. Mas você ama os meus filhos tanto quanto você ama os teus? Eu acredito que um pouco sim, mas não tanto. Né? Olha, Porque nós temos a deficiência. Graças a Deus que você já está nesse patamar, porque eu amo os meus filhos muito mais do que os teus, que eu nem conheço. Entende? Então, o amor de mãe, ele é um amor diferente para os seus filhos. Porque se está a minha filha e o seu filho, e aí a pessoa fala assim, ó, eu vou matar um dos dois, e vira para você e fala assim, quem eu mato? Eu não vou pensar 2 vezes, Mauro, eu vou escolher para matar o teu filho, a minha filha não. Entende? Porque o nosso amor ainda é um amor possessivo, um amor egoísta, né? Egoísta. E o amor que Jesus nos propõe de amar os nossos inimigos, quando você chega nessa condição, você não identifica ninguém como seu inimigo. Você identifica como uma pessoa que ignora, uma pessoa que age sem a consciência real das suas ações. Sim. Então, é uma ação que, eu não sei, aqui na lista aqui dos nossos irmãos presentes aqui, tem muitas pessoas aqui que devem amar muito mais do que eu, mas eu não tenho esse sentimento do amor de forma transcendental, entende? Eu não tenho. Porque a minha filha, Isabelle, está lá em Belo Horizonte com o Emanuel, que passou por uma cirurgia, graças a Deus já está se recuperando. E ela falou, pai, eu vou para BH cuidar do Emanuel. Eu falei, se fosse para vir cuidar de mim, eu achava bom, mas vai lá para BH cuidar do namorado. Por quê? Porque o amor da gente ainda sofre essa restrição de inclusão. Sim. Sabe? Maura, aqui, num bairro aqui que eu moro, tem numa região aqui indo para a Barra da Tijuca, tem uma Cracolândia, sabe? Muito triste ver muitos jovens nessa condição, né? dificuldade, sabe? Dolorosa.
E uma vez, numa atividade que a gente estava realizando, de levar um lanche, né, para esses irmãos lá na Cracolândia, eu vi uma cena que não sai da minha memória e eu acredito que não vai sair pela eternidade, não, sabe? Era uma senhora que devia ter uns 60 anos, ela vinha com uma bolsinha de mercado na mão e ela olhava assim lá para a Cracolândia, que nesse dia devia ter umas 200 pessoas lá na Cracolândia, sabe? E ela olhava assim até que ela localizou o motivo da busca dela. E ela chegou perto e falou: Oi, filho, eu vim trazer uma coisinha para tu comer. E o filho, tá, bota aí, sabe? Naquela dificuldade da. Aí ela falou assim: Filho, vamos para casa. Eu fiz uma janta tão gostosinha. Tem lá uma roupa limpinha para tu, você toma um banho, troca de roupa. Mãe, me deixa. Larga a comida aí e vai embora. Aí ela virou e falou assim: Tá bom, filho, amanhã a mamãe volta, tá bom? Sabe, Maura? Não tem como você não se emocionar. Com certeza. Não tem como, sabe? É esse amor que eu almejo chegar. É esse amor, sabe? Porque quando a gente vê algum irmão que a gente quer ajudar e o irmão continua naquela dificuldade constante porque não quer mudar o comportamento, o que a gente fala? Ah, fica para aí você que eu vou embora. Sabe? É. Mas essa mulher, ela não desistiu do filho que Jesus confia a ela. O Evaldo, você me falou sobre o amor, sobre o perdão. Agora eu fiquei encucada com uma coisa. Você me falou do amor dessa mãe. Quem sou eu para chegar num patamar desse? Eu estou muito aquém. Eu também. Mas deixa eu te perguntar. Será que a gente tem possibilidade de algum ano, alguns milhares de anos, de ser Cristo também? Olha, Maura, Pergunta difícil não vale, né? A gente tenta aí, vamos lá. Afinal de contas, eu tenho meu mentor para me ajudar, né? Que eu não sou bobo, Com né? certeza. Ele, Isso é bom. Ele é o meu HD externo, ele sabe tudo, eu não sei nada, então eu busco ele. Mas, e ele está me lembrando aqui da questão 851 do Livro dos Espíritos, aonde Kardec pergunta aos benfeitores se existe determinismo. Tá? Se existe determinismo. E os benfeitores falam para Kardec o quê? Em relação ao aspecto moral, não há determinismo. Tá? Não há determinismo. Em relação à vida material, existe o determinismo em relação a nascer e morrer. Se você reencarnou, você vai ter que desencarnar. Eu sinto te informar isso, mas tu vai ter que desencarnar, Mauro. Não dá para ficar para semente. Tá? Com certeza. E também não adianta querer ficar na espiritualidade, como você gosta de falar, não, porque você vai querer reencarnar. Vou não. Ah, não só se me empurrar, vou não. Não precisa empurrar, não. É a lei que vai te dizer que você tem que vir. Aí você, como você quer cumprir a lei, tu vai ter que reencarnar, entendeu? Não é por imposição, é pela consciência. Tá? Eu sou desobediente. Mas lá não dá para ser, não, boba. Sou teimosa. Ou vai. Não, sabe o que encerra? Sabe o que acaba com teimosia? Lázaro fala para a gente, na página sobre o dever, ele fala a ação da espora e do freio. Como é que é isso? Explica. Estou preocupada, né? Estou preocupada. Lázaro fala que os espíritos que são responsáveis pelo cumprimento da lei de Deus aqui no plano Terra, quando necessário, usam a duplação do freio e da espora. O freio, aquilo que fica na boca do cavalo, né, para conter a violência dele, e a espora é o quê? Para impulsionar. Só que a gente pode transformar a espora e o freio com a dor. Aí é problema nosso. Então, quando a gente tem que cumprir aquilo que a lei determina e não quer, a ação da dor vai nos impulsionar a fazer. Entende? Porque no livro Libertação,
tem o caso do Gregório, no livro de André Luiz, que foi foi psicografado pela mediunidade de Chico, né? Através de André Luiz. Então, ele conta o caso de Gregório. Gregório era um espírito que comandava uma cidade espiritual inferior, nas regiões umbralinas, e ele tinha lá o cargo de julgar os espíritos com sentimento de culpa. Mas Gregório tinha mãe, né? Todo mundo tem a mãe na Terra, né? Que o nome da mãe é Matilde, um espírito de um progresso moral absurdo. E Matilde chega perto de Gúbio, que é o espírito orientador de André Luiz nesse livro, e ele fala assim: Gúbio, sinto em meu coração que Gregório já está entediado do mal há 50 anos. Não é que ele parou de fazer o mal, não, só que ele perdeu a graça de fazer mal. Sabe? Aí Matilde fala assim: eu sinto que é o momento de eu me aproximar dele. Mãe é um bicho esquisito, né? O filho está lá fazendo besteira da idade, mas a mãe não abandona, não. Aí aí começa o processo do livro, que eu oriento quem não conhece ler, que é muito, muito, muito interessante. Aí Gúbio começa no processo de se acercar de Gregório para que chegasse o momento de ele ser ajudado por Matilde, que era sua mãe. Sabe? Então, o desejo de ajudar, Maura, o desejo de ajudar, ele nos impõe a gente mudar aquilo que a gente idealiza. Porque quando você estiver no plano espiritual, você vai ver aqueles seus amores, dessa e de outras existências, numa dificuldade danada. E aí o teu mentor espiritual vai falar assim para você: só tem um jeito de você ajudar eles, reencarnando. Aí você vai falar o quê? Ah, não, eles que se virem? Eles que se virem, eu não vou reencarnar? Entendeu? É complicado, então, né, Valdo? O nosso compromisso de amar ao próximo nos impõe nós mudarmos o nosso roteiro. Então, quando os benfeitores falam para a gente que não existe o destino, a determinação, tá? Não tinha que acontecer. Não, não é assim. No livro Missionários da Luz, Alexandre fala para André Luiz, tá? Que existe o planejamento, mas não destino. Sim. Sabe? Então, nós estamos fadados, aí os espíritos dizem a Kardec, nas questões subsequentes, a nossa destinação é a felicidade. E o homem só é feliz praticando a lei de Deus. Uhum. Quando ela se afasta, Maura, o homem é infeliz e, na sua infelicidade, pratica o mal. Então, a nossa destinação é sermos Cristo, sim. Nós seremos Cristo. Por quê? Porque o progresso é constante. Ah, Valdo, quanto tempo vai levar? Aí você está pedindo muito para mim. Porque eu não tenho a mínima noção. Você porque não tem, Emmanuel fala para a gente, no Caminho da Luz, Emmanuel fala assim: os sistemas solares que Jesus fez a sua evolução não existem mais. A ciência terrena diz que um sistema solar dura, em média, de 10 a 12 bilhões de anos. Aí, olha, Emmanuel fala que os sistemas solares, quer dizer, não foi um só, né? Que Jesus passou no seu processo de evolução, certo? Para eu me situar, né, que para ser Cristo deve ser difícil para caramba o negócio, eu coloquei que eram 5, Evaldo, coloquei, Emmanuel não fala isso, eu coloquei que foram 5 sistemas solares que Jesus passou, até chegar à condição de Cristo. Tá? Uhum. Saindo lá do simples ignorante até Cristo. 5 sistemas solares. Aí eu, multiplicando por 12, dá 60 bilhões de anos. É muito. Para você idealizar isso na mente, o que significa 60? A gente acha que 80 anos é muito tempo. Mas, o meu neto, eu estava fazendo 54 anos, aí o meu neto, hoje já está um rapagão, ele virou e falou assim: vô, quantos anos você tem? Aí eu falei: 54. Aí ele começou a chorar. Eu falei: que foi, Lucas? Tu vai morrer, tá muito velho, vô.
Graças a Deus que não foi profecia. Entendeu? A nossa visão de tempo é muito limitada. E quando você fala 60 bilhões de anos, não tem como você calcular isso numa mente tão restrita que nem a mente nossa aqui da Terra. Entende? Para você fazer uma ideia, eu gosto de fazer essa relação, sabe? Jesus, para chegar a Cristo, na contagem do Evaldo, tá? Não é de nenhum benfeitor, não, é coisa da minha cabeça, 60 bilhões de anos. Né? André Luiz, de novo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz diz que o princípio espiritual que anima os seres unicelulares, eles empreendem uma viagem até chegar à condição do Homo sapiens, do homem de Neandertal, aquele lá da caverna. E André Luiz diz que essa viagem do princípio espiritual, do ser unicelular, que eu falo que são as amebas, né? A ameba até o Homo sapiens, lá nas cavernas, leva, em média, 1,5 bilhão de anos. Jesus, para chegar a Cristo, levou 60 bilhões de anos. Eu estou mais perto de quem? De Jesus ou da ameba? Da ameba, eu acho, tá? Entende? Bom, vamos esquecer esse assunto, Evaldo. Você que perguntou. Você que perguntou. Se nós vamos ter Cristo, vamos. Vamos. Só que a imortalidade, ela não tem prazo de duração. Tá? Por enquanto, eu me contento em ser parente da ameba, porque do Cristo eu longe pra caramba. Agora, falando... Evaldo, eu não vou citar livro, não. Mas o Chico falou que foi numa reunião lá com vários Cristos, né? Que o Emmanuel levou. Como é que foi essa reunião? Você... Deixa você me Explica para mim, porque eu não entendi bem. Não. Deixa eu me permite, eu vou te corrigir. Né? O Chico não foi. Tá? Porque não haveria condições dele ir, e ele coloca isso de forma taxativa, né? Porque o padrão de vibração não comporta nenhum espírito no plano Terra chegar, não comporta. Emmanuel fala para Chico que é sabido por tradição espiritual da reunião dos Cristos do nosso sistema solar. Porque são vários planetas, são 7 planetas, se eu não me engano. Se eu estiver errado, alguém me corrige. São 7 planetas. Cada planeta tem um Cristo responsável pelo planeta, como tem um Cristo do Sol, que rege o nosso sistema solar. Ou seja, por que essa conversa chegou com o Chico? Porque uma pessoa perguntou ao Chico se Jesus era o Cristo de maior progresso em relação à criação de Deus. Aí o Chico fala, esclarece-nos o nosso Emmanuel que na comunidade dos Cristos que regem o nosso sistema solar, existem Cristos mais experientes e os menos experientes. Aí o Chico fala, o Cristo que é responsável pelo destino de Júpiter é mais experiente que o Cristo que trata do destino da Terra. Assim como o Cristo do nosso sistema solar, ele tem menos experiência do que o Cristo responsável pela constelação de Hércules, que o nosso Sol faz parte. Entendeu, Mauro? Porque os Cristos, todos eles, têm um processo, chegaram a um ponto de progresso, de evolução, ainda inconcebível para a gente, mas não é o ponto final. Não é o ponto final. Você sabe por que eu gosto de conversar com você? Porque a gente faz uma coisa bem leve, um bate-papo bem leve. Sim. Porque, olha para você ver, Evaldo, eles perguntam se nós chegaremos um dia a ser Cristo, né? Como você já falou, é uma distância muito grande.
Isso. Então, eu sempre falo, eu prefiro tentar me aproximar do Chico, na condição do Chico aqui na Terra, Isso. porque o ser Cristo é muito difícil. Porque a É gente não quase tem noção, impossível né? para nós. É. É. Mas que a gente tente praticar aquele amor, né, Valdo? Isso. Você está nos explicando muito bem, Isso. isso é muito bom. Mas tem uma outra coisa também que eu queria te perguntar. Bom, eu aprendi sobre Cristo, que eu acho que foi o primeiro, que eu deveria ter perguntado primeiro. Entendi um pouquinho sobre o perdão, entendi um pouquinho sobre o amor. Como é que eu faço para me aprender a amar? Olha, o processo que ensina é Jesus, né? Jesus fala que a Sim. gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. E Mas como quem é é que meu eu vou... próximo? Essa pergunta aí está respondida lá na parábola do bom samaritano, né? Porque, primeiro, para que eu possa amar o meu próximo, eu tenho, nesse processo que Jesus nos propõe, de amar o próximo como a nós mesmos, eu tenho que começar a identificar aquilo que eu faço que me causa mal. Se me causa mal, é uma prova de não amor. Se eu cometo atitudes que ainda me tragam sofrimentos morais, é porque eu não me amo ainda o suficiente. Então eu tenho que primeiro aprender a me amar. É isso que Através você da está me prática ensinando. a partir da prática da moral cristã. Aham. A partir da prática da moral cristã. Porque Jesus, olha, uma palavra que é muito comum no movimento espírita, e eu tenho uma análise dessa palavra, que é a tal da empatia. Mas Né? o que é isso? Pois Explica é. para mim o que é isso. Essa é uma encrenca danada. Porque a empatia, comumente chamada, é você compreender a dor do outro. Como se fosse possível, eu acho que não é possível. Cada dor é individual. Mas sabe como é que eu entendo a empatia? A proposta que Jesus nos traz, quando Jesus fala assim, Maura, fazei ao vosso semelhante aquilo que gostaria que lhe fosse feito. Quando Jesus fala isso para mim, Jesus está me propondo o quê? Que eu, a partir do momento que eu quero que você me trate bem, então eu tenho que te tratar bem primeiro. Aquele momento para que você tenha compreensão que eu não estou no momento legal, tá? Eu também tenho que compreender que você tem seus momentos que não está bem. Então, essa relação de reciprocidade de tratamento, ela vai se caracterizar o quê? Quando eu compreendo que você não tem que estar rindo para mim toda hora e todo dia, eu também vou começar a me esforçar a compreender que tem dia que eu não estou legal, então eu vou ficar no meu canto. E eu tenho que respeitar você ficar no seu canto. Quando Jesus propõe para a gente, né, que eu gosto de contar, a parábola do bom samaritano, ela tem uma história anterior que o evangelista apresenta para a gente e poucas vezes a gente entende ou presta atenção. Né? Jesus estava lá em Cafarnaum, na casa de Pedro. Ó, o Emanuel está colocando um texto aqui. Aí, você pode ler, Maura, para a gente? Peraí. Emanuel está. Deus está no centro da espiral e nos espíritos sempre vamos em busca desse centro. Como não tem como chegar à categoria de Deus, então os espíritos crísticos não é ponto final. É isso mesmo? É porque meu telefone, a letra está bem pequenininha. Até chegarmos mais perto do centro da espiral. Essa é a tese da espiral, mano, é de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles fala que nós vivemos numa espiral ascendente. Ou seja, deixa eu te pedir aqui. É porque a Joana de Ângeles é um espírito que ele fala mais para
para as pessoas que têm uma cultura mais elevada. Eu falo muito que eu gosto muito dos livros dele, mas você tem que estar estudando em grupo, porque senão você não entende. É verdade, é verdade. Bom, na minha deficiência, eu também. Eu não entendo. Então, fala para nós com o seu linguajar de Evaldo, que a gente aprende mais. O que quer dizer isso? Troque miúdos para nós. A gente fala para a gente, no livro, eu acho que é plenitude, não tenho certeza, eu acho que é no plenitude. Eu acho que é também. Que nós vivemos numa espiral ascendente, cujo cume dessa espiral é Deus. Bom, e, lógico, nós não chegaremos à condição de Deus, porque Deus é um só e único, né? Como diz lá na Gênesis e Moisés. Mas a espiral ascendente, o que Joana nos propõe? É que nós nunca somos os mesmos em cada existência. Mesmo que nós repitamos erros recorrentemente, mas sempre caminhamos um pouquinho. Um anel da espiral, ele é diferente do outro anel da mesma espiral. Então, nós vamos caminhando, embora lentamente, como Emmanuel coloca, muito lentamente, mas sempre ascendentemente. Por quê? Porque o espírito não retrograda. Ou seja, o espírito não volta à condição de princípio espiritual. Mas o espírito pode passar de um plano de regeneração para um plano de prova e expiação? Pode, a prova somos nós. Nós estávamos num plano de regeneração, mas as nossas condutas enganosas fez com que a gente viesse para um plano de prova e expiação para reaprender o caminho do bem. Mas não cometemos o mesmo erro na mesma intensidade em várias existências. Então, essa espiral é nesse sentido. Agora, nós temos que entender, Emanuel, que a espiral ela é feita de anéis. Sim. Cada anel representa uma existência. Então, são infindáveis para nós, ainda espíritos na categoria de prova e expiação, a necessidade da reencarnação. Não tem como prever essa infinidade. Entendeu, Maura? Evaldo, uma outra dúvida. Você falou essa, cada vez que você me explica um trem, surge outra dúvida. Eita, mineiro é triste, viu? Não é mineiro, não, minha filha, é nós mesmo. É nós mesmo. Não bota culpa do Estado, não, que não tem culpa de nada. Deixa eu te perguntar. Então, cada vez que eu reencarno um pouquinho melhor. Invariavelmente. Eu nunca pior. Não. A lei é de progresso. Graças a Deus, Evaldo, eu até assustei. Nossa Senhora! A questão, sabe qual é? Que como o nosso parâmetro é Jesus, a gente percebe a distância que estamos dele. Porque, lembrando a história do Chico, né? É isso. Chico chegou para Emmanuel e falou assim, Emmanuel, você pode me mostrar a área de atuação de Nosso Senhor Jesus Cristo? Aí Emmanuel falou assim, Chico, você perde cada coisa, né, Chico? Esquisita, né? Eu vou ver o que eu posso fazer para você. Aí, passou um período, de alguns meses, Emmanuel chegou para Chico e falou assim, Chico, à noite, quando você terminar suas atividades, você senta na sua cama que eu vou te levar numa viagem. Aí Chico pensou o quê? Em desdobramento? Emmanuel falou, não. Você vai sentar na sua cama, fazer as suas preces, e eu vou montar um estúdio no teu quarto para você fazer essa viagem acordado. Aí Chico relata que Emmanuel trouxe um aparelho de televisão retangular, bem fininho. Isso na década de 50, Mauro. Já tinha TV de LCD na espiritualidade. Já pensou? E Emmanuel, o Chico fala que Emmanuel botou um capacete nele, capacete de 3D, sabe? Que a garotada usa para jogar videogame. Sei. Sabe? E Chico viu, a tela se iluminou, e Chico viu ele subindo. E ele viu a casa dele do alto, ele estava acima do telhado. Subiu mais um pouco, ele viu Pedro Leopoldo, né?
Subiu mais um pouco, ele viu Minas Gerais. Ele falou: como é bonito estar de Minas Gerais, com as suas montanhas. Né? Subiu mais um pouco, ele viu o Brasil, sabe? Parece o coração do mundo, né? E subiu mais um pouco, ele viu a América do Sul, daqui a pouquinho ele percebeu que ele estava fora do planeta Terra, no espaço. E subiu mais um pouco, ele viu o Sol e os planetas em torno do Sol. Subiu mais um pouco, ele viu que o Sol fazia uma circunferência na constelação de Hércules. Ele subiu mais um pouco e viu que a constelação de Hércules girava em torno de uma nebulosa, de um conglomerado de estrelas. E ele subiu mais um pouco e ele começou a perder um pouco de paciência. Aí ele virou para mim e falou assim: mano, dou conta não. Você me leva de volta, eu quero tomar um cafezinho com pão de queijo. Aí Emmanuel falou assim: Chico, Jesus está acima disso. Sabe? A gente não tem como mensurar a questão do progresso de um espírito na condição crítica, a gente não tem condições de mensurar. Sim. Então, quando a gente fala de espíritos de um patamar de progresso moral, que nem Emmanuel, que nem Joana de Ângeles, que nem Mahatma Gandhi, né? Madre Teresa de Calcutá, Buda, Krishna, Confúcio, Sócrates, Platão. A gente está falando de espíritos que olham para Jesus e falam assim: eu não alcanço o mestre. Sabe? Eu não alcanço o mestre. Então, como é que a gente vai entender Jesus? É como você falou, a gente tem como parâmetro, né, espíritos que estão mais próximos de nós. Quando você olha para. Você vê a história de Dr. Bezerra de Menezes, Maura, você fala que esse homem não existiu. Sabe? O amor dele pelo próximo é uma coisa que a gente acha absurdo, impossível. Por quê? Porque está fora do nosso padrão de entendimento. Com certeza. Eu acho que eu tenho que aprender a trabalhar e, como diz o Chico, ter mais disciplina. Porque eu sou muito indisciplinada. Não, minha amiga, eu tenho um amigo na nossa casa, né, que ele tem uma frase muito perfeita para esse momento que você falou. Sabe? Ele diz assim: bem-vindo ao clube. Porque nós estamos associados pelo princípio da amizade, mas da afinidade também. Entende? Nós somos afins, até nos erros. A gente tem afinidade. Porque Jesus fala assim: mas isso não impede de nós sermos amigos. Porque Jesus fala assim: granjeai amigos até com as riquezas da iniquidade. Sabe? Porque a importância da amizade, Maura, apesar de você estar com ímpeto de revolta, de não querer reencarnar na próxima, reencarnar, mas a gente precisa. Você já está me convencendo. Você já está me convencendo. A gente precisa granjear amigos para a gente ter uma chance de retornar. Entende? Eu brinco, falo com a minha esposa: amor, vem aqui para me te apresentar a Maura, mozinho. Não, posso. Vem, mozinho? Ela fica com vergonha de aparecer. Ela está com vergonha. Fala com ela que a Maura é feia. Ela não precisa ficar com vergonha, não. Ela fica com vergonha. Mas eu falo para minha esposa que a gente tem que tratar bem os netos, sabe? Porque Moisés fala para a gente que a gente aqueles que agradam a Deus, Deus diz que vai beneficiá-los por até 1000 existências. E aqueles que aborrecem a Deus, ele punirá na terceira e quarta geração. A minha terceira e a sua terceira e quarta geração são os netos e os bisnetos. Sim. Não é? Então, eu tenho que tratar bem meus netos para que eu, precisando reencarnar, eles me aceitem como filhos. Com certeza. Entende? Então, não é questão de bajulação, não, é inteligência. Sim. Sabe? Eu posso até ser filho do meu filho, posso, dependendo do período de desencarne e a possibilidade do reencarne. Mas é mais certo eu ser neto do meu filho.
sabe? Você falou uma coisa de neto, eu vou te perguntar. Eu tenho uma dúvida, eu quase não leio, não tenho livro assim que possa. Eu tenho que Olha aprender a só, começar a olha fazer só, leitura. olha só, falar mentira é pecado também, tá bom? Você não mente, não, que é feio. Pois é, mas aí eu tenho que adquirir um pouco mais de cultura espírita, porque eu sou Sim, muito crua precisamos, nisso. precisamos. Eu tenho um neto, Hum, ele é o amor da minha vida. imagina. Aí minha nora fala comigo assim: esse amor é de vida passada. Ela é católica, tá? Aham, Muito aham. católica. Ele é especial, ele tem síndrome de Down. Ah, sim. Agora, eu fico assim, tem hora que eu fico pensando naquela coisinha, mas por que ele veio Down? Você poderia me dar me elucidar um pouquinho? Eu sou meia crua nesse lado. Olha, Maura, não existe uma resposta definitiva, porque Sim, as possibilidades beiram ao infinito. Mas sim. eu costumo me basear na opinião de um benfeitor, que é o Dr. Erma, não sei se você conhece, que ele tem um trabalho muito importante na área de tratamento espiritual. É um Não, espírito com uma equipe que ele trabalha muito nas casas espíritas, principalmente aqui no Rio de Janeiro, com o tratamento espiritual. Né? se E você o doutor puder Erma diz, me o doutor indicar Erma algum diz livro sobre ele, eu gostaria. tem obras editadas por ele, sim. Se você botar lá no Google, sabe? Ah, Obras do Dr. Herman, vai aparecer alguns livros. Tem um centro espírita aqui no Rio, Leon Denis, que é um centro muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, que tem muitas obras do Dr. Herman, psicografadas. E o Dr. Herman diz o seguinte, Maura: tem, ah, tem espíritos que reencarnam com a síndrome de Down para nos ensinar a amar. sim. Porque a gente cria um estereótipo que toda criança ou toda pessoa que nasce com uma deficiência, seja ela intelectual ou física, é punição, é castigo, é expiação, e É igual de suicídio, né? a doutrina não fala, não ensina isso. A doutrina diz que há possibilidade da Sim. recondução do perispírito, dos espíritos faltosos, são corpos com dificuldades, mas Uhum. não todos. Porque teve um caso que eu presenciei de uma menina com síndrome de Down, e ela, além da síndrome de Down, ela tinha um retardo que ela não fala, ouve mal e enxerga pouco. E o doutor Erma falou, numa orientação, que, que esse espírito veio nessa condição para conseguir completar uma encarnação, que há 8 encarnações ela suicida. Sabe? Aí uma outra criança também com síndrome de Down, mais leve, aí o doutor Herman falou assim, ele veio para ensinar os pais a amar os diferentes. Então, não tem como dar uma resposta única, é isso, sabe? Ser taxativo, não tem como. Por quê? Porque Uhum. as possibilidades são inúmeras, sabe? Mas que a maioria dos espíritos que reencarnam com a deficiência do Down tem uma amorosidade tão grande. Nossa, eu que o diga. Eu que o Então, diga. eles querem nos ensinar a amar e Sim. compreender as diferenças, sabe? Porque antigamente, hoje em dia ainda se fala, né? Eu tenho um netinho que nasceu, tem 20 dias, né? O Ah, neto meus caçula. parabéns. Obrigado. Bernardo reencarnou para uma nova tarefa. Mas a pergunta é sempre como é normal? O que é normal? Sabe? O que é normal? Será que o corpo físico normal ele também tem um espírito normal ou tem um espírito doente? Sabe? O que nós Uhum. devemos buscar? A plástica, a matéria ou a moral desse espírito? Então, se ele veio com alguma deficiência, ele pode ser até ter muito mais progresso moral do que a gente, que é dito normal. É, Né? você viu, Evaldo, como é que eu estou ficando inteligente com você?
Eu jogo uma pergunta para mim saber uma outra que eu não estou entendendo, não consigo entender. Agora eu vou te fazer a que eu realmente queria saber. Sim. O que é espírito e o que é perispírito? Você explica isso Olha para só, mim? a gente vai ter que marcar outra live, Maura, porque não vai dar para falar, não. Não dá para falar, não. O Sandro levou quase 2 horas para poder falar de perispírito. O que é que eu falo em 5 minutos? Não dá. Não dá. Claro Mas que a gente dá. pode resumir. A gente pode resumir. Isso, O resume aí para espírito nós. é o princípio inteligente do universo. Criação de Deus. Só Sim. Deus cria o espírito. O perispírito é o invólucro que envolve o espírito para que ele possa influenciar a matéria e se manifestar no plano material. Muito Porque quando bem. você sonha, vai dormir e sonha com alguém, aí você fala assim: eu sonhei com o espírito do fulano. Não, você sonhou com o perispírito do fulano, porque nós ainda não temos a compreensão do que é o espírito. Por isso que Kardec pergunta: podemos dizer que o espírito é um ser imaterial? Aí os benfeitores falam: não, podemos dizer que é incorpóreo, porque alguma coisa é. Então, a gente não tem como ter uma definição clássica sobre espírito, mas o perispírito é o invólucro semimaterial que o espírito se utiliza para se apresentar no plano físico. Mas aí tem mais coisa pela frente. Beleza. Tá? Mas já deu para você elucidar um pouquinho para mim. O Sandro tentou me ensinar, mas eu não aprendi. Eu sou cabeça marca dura. com ele de novo. Arranca o couro dele, que ele tem muito para ensinar. Arranca o couro. Mas agora eu queria te perguntar uma outra coisa. Não dizem que a gente tem um HD? O que é o meu HD? O meu espírito ou o meu perispírito? A sede do conhecimento é do espírito. A forma de se manifestar esse conhecimento, o espírito utiliza o cérebro perispiritual, que vai influenciar no cérebro material. Mas a origem do pensamento, eu vou te dar um trabalho de casa, tá bom? Tá bom. Vou te dar um trabalho de casa. Então, Livro Pensamento e Vida, capítulo 2. O título do capítulo, daí serve para todos nós. Tá? O título desse capítulo é A Vontade. Emmanuel faz um relato sobre as diversas ações com as suas origens até chegar a materializar esses desejos, essas ações. Depois a gente pode até bater um papo sobre esse capítulo 2, que ele é muito profundo, muito complexo. Muito bom. O Evaldo, não, é porque eu gosto de perguntando, porque aqui está assistindo pessoas que têm algumas dúvidas e que a gente estava conversando exatamente ontem sobre isso. Então, assim, você tem um conhecimento muito vasto e eu aprendo muito com você. Agora, eu estou falando sério. Não é julgando confete, não. Estou falando sério mesmo. Aqui os confetes viram casca de banana, né? Você escorrega? Muito. O difícil é ficar em pé, Maura. O difícil é ficar em pé. Agora você esqueceu. Você ia me falar também sobre... Você ia contar sobre a parábola e eu te cortei. Não, mas aí também não vai dar, que já estamos para 2 horas já de live, né? Você fala muito, Maura. Eu tenho que aprender a me controlar. Olha só, vamos marcar live agora, uma vez amanhã, por mês, para a gente amanhã. Não dá, amanhã tem palestra. Para a gente poder. Tem tantos assuntos aí que você já anotou aí. Vamos marcar uma para a gente falar da parábola do bom samaritano. Sim. Tá bom? Evaldo, não, eu sei, eu estou te tomando muito do seu tempo, mas é tão gostoso a gente bater um papo. Obrigado. Não, sério, estou falando sério mesmo. Que a gente aprende tanto levando na brincadeira. Isso, com alegria, né? Com alegria, a gente aprende muito mais. Mas eu sei que tudo tem um tempo e a gente não pode extrapolar. Eu só queria te falar, Evaldo, que para mim é uma honra
ter você como amigo. Eu também agradeço muito a Nessa, Deus esse reencontro. sabe, é muito bom. E porque eu durmo pouco. Hum, Eu tenho esse mau hábito. é. Se eu dormir 2 horas por noite, é muito. Eu É. fazendo curso de Chico Xavier é assim. Então, você Eu pode ver dormia de vez. 2 horas por noite, acordava numa eletricidade danada. Sim, eu fico o dia inteiro mexendo e à noite eu vou fazer algumas outras coisas. Eu não tenho trabalho igual o Chico, não, porque eu sou mais preguiçosa, eu sou mais comodista. É, Mas a gente brinca algumas vezes. isso, verdade. Não, porque às vezes eu até mando mensagem para as pessoas de madrugada, já mandei para você também, depois eu falo, meu Deus do céu, espera aí. Não, mas eu vejo no dia seguinte, se preocupa Ah, não. então tá bom. E então o que que eu faço? Eu vou e assisto as nossas lives de novo Sim, e vou aprendendo cada dia um pouquinho com você. é, E gosto muito, obrigado. porque as suas explicações atingem bem o que eu estou querendo. Porque às vezes a gente tem uma certa limitação para passar para as pessoas e você não, você já é nato de você. Passa com muita naturalidade e todo mundo entende, isso é que é importante. É a gente buscar e passar o evangelho na maior simplicidade possível, Verdade. né? E você é um companheiro que eu estou cada dia mais agradecendo a Deus Eu de também, né? eu ter entrado na sua vida, Graças a Deus. porque eu, eu levo as coisas mais a sério, eu brinco muito, mas levo muito a Claro, sério. claro. Com o que a gente conversa, eu vou fazendo alguns trabalhos, vou passando para as pessoas que perguntam. Sim, Isso é muito bom, né? Essa caminhada nossa é muito boa. E espero, Evaldo, que a gente possa estar sempre junto, pois graças de Deus, amigo. Vamos sim, vamos sim. batendo esse papo. Eu sei que você é muito ocupado, seu tempo é muito reduzido, Que porque nada, é você que tem um. eu durmo muito, eu sou o contrário de você. Não, é porque você tem muito trabalho, né? Você dá palestra, você trabalha na casa. É Isso. um trabalho muito bonito e muito. Eu não faço nada, eu só fico quieta no meu canto. Só Sei, sou uma dona de casa. sei, sei. Você não engana nem a você, quanto mais a mim. Não, mas é mesmo, só sou dona de casa. Mas é muito gostoso Eu também gosto conversar muito com dessa você. nossa conversa assim. Tá? Gostaria de um dia ter o prazer de conhecer a sua esposa e Eu vou agradecer. convencer ela a aparecer aqui na câmera uma hora. Vou convencer, sim, pode deixar. É que ela chegou ainda há pouco do trabalho, está um pouco cansada. Então, E agradecer por ela permitir esse nosso encontro, ah, graças a tá Deus. Ela bom? é além de esposa, é minha amiga. Isso é muito bom. É muito bom. Porque o marido também é assim, ele está lá vendo sua televisão, seu futebol, ele me deixa livre para fazer o que eu gosto. Deixa um abraço para ele. Do, ele é gente boa para dar não. Um dia você vai conhecer, se Deus Vamos quiser. sim, mas graças a Deus. Evaldo, você quer deixar sua finalização para nós? Que eu sei Eu, que vai ser muito bom. como a gente começou a falar, né, do capítulo 17, que é Sede Perfeito, e Uhum. a gente sabe que a proposta do mestre ela se reveste para um espírito na imortalidade, e não em uma única existência. Mas eu lembro sempre de uma frase do Chico, quando ele diz que sempre vale a pena seguir Jesus. Sempre vale a pena. É difícil, né? Mas olha só, esse doutor Erma que eu falei para você, ele tem uma resposta quando alguém fala que é difícil. Ele fala Uhum. que difícil é aquilo que ninguém fez. E Jesus nos ensinou fazendo. Então diz que é possível, Sim, é sabe? possível. É possível. Então a gente usa muitas vezes a dificuldade para paralisar as nossas ações. E a gente Uhum. tem que ver que o Evangelho nos propõe caminhar para frente, sempre. Como diz Paulo de Tarso,
mesmo com os joelhos desconjuntados, levanta e serve. Né? Então, a proposta de Jesus no Sede Perfeito é que ele tem a paciência de esperar o nosso caminhar. Para que a gente vai chegar lá, vai. Com as graças de Deus. Se Deus quiser. Com certeza. Tá bom, minha amiga? Evaldo. Beijo no coração de todos que estiveram com a gente aqui. E vamos marcar uma outra live para a gente falar com certeza do samaritano, tá bom? Com certeza. Então, Oi, Evaldo, um beijo e um bom descanso para você e toda a família. Obrigado. Que seu netinho seja repleto de amor e felicidade. Vou te mandar a foto dele, para tu ver. Ótimo. Tá bom? Tá bom. Beijo. Um beijo. Tchau. Uma boa noite para todos. Amém.